O segundo pilar é portfólio de projetos. Talvez esse seja um dos mais difíceis para que você possa conseguir. Porque portfólio, vamos lá, cá entre nós, tá? Quando o cliente te liga e você chega a conseguir um primeiro cliente, vou falar do primeiro. O que, que ele quer de você? O que, que ele te pergunta? Por que, que ele te contrata? O que leva um cliente a entrar em contato com você e solicitar um orçamento e, através daquele orçamento, fazer com que você seja contratado para desenvolver o projeto estrutural ou do prédio, ou da casa, ou de alguma coisa assim. O que o cliente analisa? Você como cliente, se você for contratar um projeto estrutural da sua residência, por exemplo, o que você levaria em consideração desse profissional que está do lado de lá? Quais são esses critérios para a escolha de um projeto de estruturas? Fala você, pensa, porque é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vamos pensar do lado de lá, vamos pensar como cliente. E normalmente o cliente ele não vai perguntar se você se formou na Unicamp ou na USP ou na Unip. Normalmente o cliente não vai perguntar se você tem um mestrado, por exemplo. Normalmente o cliente quer resultado. Normalmente o cliente quer saber se você é capaz de desenvolver aquilo a qual ele vai te pagar para fazer, né? E portfólio é uma das coisas que ele vai solicitar. Ele quer resultado, não é isso? Ele quer o problema dele resolvido da maneira que se espera de um calculista. Então, se eu entender esse processo de compra, o processo de decisão, para que o cara chegue, o cliente ou a cliente chegue em você e faça a contratação, fica um pouco mais fácil a captação do cliente, a prospecção de cliente e fechar o seu projeto. Para que então você melhore e engrosse o seu portfólio, que é uma das coisas que quase todo cliente vai pedir, né? Um portfólio mais, um portfólio maior, um portfólio mais voltado para o que ele precisa, faz com que a decisão de venda seja, ele quer o trabalho dele desenvolvido. Mas para que ele acredite que você seja capaz de desenvolver, normalmente ele vai pedir portfólio. Vamos pensar em outra área? Por exemplo, se você, um advogado, você vai contratar um advogado. E se você vai contratar um advogado para cuidar de um processo, vamos pensar, um processo aí na área imobiliária, por exemplo. Eu comprei um apartamento, quero resolver isso. Se aquele advogado, ele tem portfólio, tem exemplos, tem estudos e tem casos na área, sei lá, vamos pensar numa outra área aí, do direito, na área civil, sei lá, eu estou por fora dessas áreas de direito, mas na área de direitos autorais, por exemplo, e você está falando de imobiliário, você vai preferir contratar outro que está envolvido na parte de imobiliário, direito imobiliário, não aquele que está envolvido na área de direitos autorais. Então, você tende a escolher um profissional mais familiarizado com aquilo que você quer. Por exemplo, quando o cliente liga aqui para mim e precisa de um projeto, semana mesmo passada, eu fechei um projeto em Curitiba, porque ele precisava de um prédio, de um alvenaria estrutural, e é isso que a gente faz todo dia. Esse é o nosso dia a dia. E isso faz com que o meu portfólio seja valorizado, tudo aquilo que a gente já fez até então. Tá? Então, se eu pensar que o cliente quer isso, ele quer que o problema dele seja resolvido, e que para isso você precisa, entre algumas coisas, ter um portfólio, você começa a se preocupar um pouco com isso. E tá, Rangel. Mas a pergunta de ouro é: como ter portfólio se eu nunca fiz nada? Aí que tá. Vamos pensar junto. Você precisa do portfólio, certo? Um nasceram, isso. Você precisa ter clientes, você precisa desenvolver projetos. Ninguém no mundo
nasceu com um portfólio de projeto. Esse portfólio foi desenvolvido com o tempo, né? Ninguém nasce com um portfólio pronto. Concorda comigo? Portfólio é algo desenvolvido no decorrer da carreira. Como ter os primeiros, então? A nossa área, raramente um cliente vai procurar no Google para fechar um projeto com você. Raramente. Raramente o cara vai digitar lá cálculo estrutural. Às vezes, mesmo quando ele vai digitar, ele vai olhar o seu site e vai querer ver seu portfólio. Então, na nossa área, o cliente ele chega até a gente normalmente via indicação, tá? Assim como um médico, se você tem um problema no estômago, você normalmente não vai procurar no Google quem é o especialista naquilo. Você vai perguntar referências e vai buscar um cara que já tenha passado por isso, tá? Então, uma das coisas é ser especializado em algo. Eu, por exemplo, aqui no escritório, nós somos especializados em estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural e parede de concreto para residências e edifícios residenciais. Não quer dizer que você não possa fazer outras coisas, mas é um foco, é uma escolha. O meu Instagram, por exemplo, eu escolhi falar de estruturas. Eu posso falar de outras coisas? Posso, mas meu foco é estruturas. Então, é isso. Saber esse processo de decisão faz com que você se posicione no mercado. Não tenho clientes. Como que eu consigo, então, Angel? Primeira coisa, tenha parceiros. Porque o parceiro, ele já rompeu essa barreira inicial. Por exemplo, vou dar esse exemplo também de uma pessoa que eu estava conversando aqui antes da live. Essa pessoa nunca fez projeto de estruturas. E tinha uma outra colega que também nunca tinha feito projeto de estruturas. São duas colegas, uma em cidades diferentes. Só que essa primeira, ela já tinha ela, através de conteúdos na internet, principalmente, ela desenvolveu uma familiaridade e ela conseguiu fazer um projeto arquitetônico para uma pessoa. E nesse desenvolver inicial, com a ajuda de outro arquiteto, e assim vai, e ele vai caminhando, né, nesse processo, e o cliente pediu um projeto estrutural, e ela não faz. Mas ela falou, vou indicar uma colega minha, e aí essa colega que já estava fazendo nosso curso Master, pegou esse projeto e vai iniciando. Então, parcerias é um primeiro ponto, de pessoas que já estejam inseridas no mercado. Então, arquitetos são os nossos melhores parceiros. Cuide bem dos nossos colegas arquitetos, tá? Eles, sem dúvida, são os melhores parceiros, porque eles normalmente são um processo de entrada. O cliente dificilmente chega direto no calculista. Normalmente, ele contrata primeiro o arquiteto. O arquiteto vende aquele sonho, vende aquele caminho. Inclusive, nós temos, como alunos, vários clientes arquitetos. Pode ser parceiro, por exemplo, o dono de uma imobiliária, aquela pessoa que já quebra aquele inicial, né? E no começo você vai desenvolvendo seu portfólio. Se você não tem portfólio nenhum, pessoal, não deixe de aproveitar os casos que você faz, por exemplo, na Concreto Flix, que a gente vai ter novamente, no próprio curso Master, na sua graduação, as coisas que você vai desenvolvendo. Mesmo sem ser comercialmente, elas podem compor o seu portfólio, desde que seja com integridade, ou seja, mostre com clareza, né? Fala, galera, é o seguinte, eu estou aqui, o próprio Charley, por exemplo, que eu acho que ele estava aqui um pouco mais cedo, durante o evento, ele mostrou o que ele estava fazendo, já entrou em contato com um colega e ele fechou uma parceria durante o Concreto Flix. Então, nós precisamos ser um pouco mais agressivos, entre aspas, desse ponto de vista. Com a integridade, não tem nada errado nisso. Então, mostra o que você está fazendo, olha o que eu estou desenvolvendo, olha o que eu estou aprendendo. Aquilo enche os olhos do cliente. Aí você pega num bom atendimento, com clareza, fala o seguinte, pode falar a verdade. Estou no início e tal, mas eu tenho um bom professor, eu tenho um bom mentor, eu tenho uma equipe que vai me ajudar para que a gente tenha a melhor solução para você. Então, fique tranquilo, seu projeto vai sair top. Tal. Capricha, às vezes é um cliente, mas seja foda com aquele cliente. Dê o atendimento acima da média
para esse único cliente, e aí você vai desenvolvendo esse outro segundo pilar, que é portfólio. Eu acho que é um dos mais difíceis de todos eles, tá? Por que é mais difícil? Mais difícil principalmente para a gente, porque nós, como formação de engenharia, há um foco maior na técnica e há um esquecimento dessa parte mais humana do atendimento, né? Do processo de venda. A impressão que o processo de venda de um serviço está te desvalorizando. Pelo contrário, a gente está vendendo a todo momento. Tudo bem? Então, esse é o segundo pilar.